Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, o Sim Notícias desta segunda-feira já está começando. Você vai ver tudo que foi destaque em Linhares e região. Confira na edição de hoje. Oferta de combustíveis continua baixa nos postos aqui de Linhares. O gás de cozinha também começa a faltar na cidade. Coleta de lixo está suspensa em Linhares por conta da paralisação dos caminhoneiros. Aumenta a preocupação com a dengue aqui em Linhares. Aviso, Araçá, Shell, Novo Horizonte, Interlagos, Centro e Bebedouro estão entre os bairros com maior incidência. Lançamento em Linhares do Prêmio de Qualidade da Amêndoa do Cacau será nesta terça-feira. Sobre este assunto, eu converso com o pesquisador e responsável pela CEPLAC no município, Carlos Alberto Spagiari, no último bloco. E o esporte você vê com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Na Grande Vitória, quem nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. O fornecimento de gás de cozinha em Linhares está prejudicado por causa da paralisação dos caminhoneiros. Comerciantes estão se unindo e comprando botijões uns dos outros para conseguir atender a demanda na cidade. O movimento no portão de entrada dessa revendedora em Linhares tinha um motivo. Depois que a paralisação dos caminhoneiros começou, esta é a primeira vez que uma carreta carregada com botijões de gás chegou à cidade. E essa agitação no portão de entrada da distribuidora é um tanto quanto curiosa. Como o estoque acabou para todo mundo, o jeito foi recorrer à concorrência. Isso mesmo, são comerciantes comprando gás de cozinha uns dos outros para não deixar o consumidor na mão. Infelizmente, com essa falta de gás, aí um ajuda o outro, né? Quando chega o gás no meu depósito, a gente se une os revendedores, pega um pouco cada um, e aqui com o Salvador não está sendo diferente. Aí chegou uma carreta aqui com ele agora, a gente está compartilhando para atender os nossos clientes com um pouquinho de agilidade aí. Inicialmente, o que me passaram é que o valor não vai sofrer alteração. Continua o mesmo valor na ponta para o consumidor final. Bom, por enquanto, então, com o que tem, vai dando para atender, mas não é por muito tempo. Não. Acredito eu que esse caminhão que chegou, uma carreta, com todos os consumidores buscando aqui junto com o Salvador Gás, acredito que em torno de uma hora e meia, o estoque se esgote. Esse distribuidor chega a comercializar 900 botijões de gás por dia. Com a paralisação dos caminhoneiros, de quarta-feira para cá, cerca de 4.000 botijões deixaram de ser vendidos. Numa conta simples, como cada botijão custa R$60, foram R$240 mil que deixaram de circular no comércio. Se a gente conseguir carregar de vazia para voltar para Vitória, talvez a gente consiga carregar outra vez. Mas está acabando o gás também na Super. Apesar do alívio provisório, o dono da revendedora alerta que se o movimento dos caminhoneiros continuar, vai faltar gás de cozinha em Linhares. Continuar mais um dia, 2 dias, ninguém tem mais gás. Acabou. As outras companhias, já está todo mundo sem gás, todos com os tanques vazios. Agora, com relação ao preço, está vendo alguma alteração? Não, nós continuamos a manter o nosso preço. Nós vendíamos na portaria 55 e 60 para entrega. Continuamos a manter o nosso preço. Nós não nos aproveitamos da falta do produto. Um prejuízo também para os donos de postos de combustíveis. O abastecimento voltou a ser feito nesta manhã, na maioria dos estabelecimentos, mas durante a tarde já tinha posto sem gasolina para vender. A semana começou com gasolina em diversos postos de Linhares. Não em todos. Tão logo a notícia da chegada dos caminhões-tanque se espalhou, os moradores foram para as filas. O que percebemos é que o movimento dos caminhoneiros está sendo entendido, mesmo com as dificuldades. Este morador do bairro Três Barras disse que está difícil, mas a causa é justa. Seguinte, o governo Temer está vendendo gasolina para os Estados Unidos a 1 centavo e ferrando o brasileiro, então tem que ter um movimento para acabar com isso aí, entendeu? Foi um alívio para motoristas e também os donos de postos da cidade a chegada dos caminhões-tanque. A fila nesse posto de combustíveis foi inevitável logo depois da notícia de que finalmente chegou um caminhão para abastecer o comércio. O negócio é que o dono do posto relata muitas preocupações e disse também
que já fala até em contabilizar prejuízos. Só não sabe nesse momento em quanto está o prejuízo dele, mas disse que é inevitável. Sim, o prejuízo é muito grande, né? Porque funcionário parado, você deixa de vender, é incalculável o prejuízo. A gente não tem, porque é cliente que você perde, porque o cliente vem abastecer não tem combustível. A gente não tem nem como calcular o prejuízo que a gente está tendo. Os caminhões só chegaram aqui através de escolta para evitar transtornos num momento difícil que já dura vários dias. Até quando vai a gasolina? O dono do posto não soube dizer. Chegou escoltada, né? Muito tenso, muito complicado para a gente, dono de posto, que a gente coloca até os motoristas em perigo, né? Em situação de risco mesmo, né? E foi escoltada ontem, chegou essa noite e agora de manhã cedo a gente começou a abastecer. Em relação a que tempo vai durar esses abastecimentos, a gente não sabe, a gente não tem uma previsão. O caminhão foi novamente para Vitória, escoltado com a polícia novamente, né? E esperamos que volte novamente como foi. Foi bem ontem e voltou bem, porém escoltado, com muita atenção, mas graças a Deus não aconteceu nada. A gente torce e pede a Deus que não aconteça nada novamente. Pelo menos nesta segunda-feira será possível diminuir os efeitos da falta de combustível, principalmente a gasolina. Ao longo do final de semana, os caminhoneiros mantiveram o movimento e ganharam o apoio de moradores em carreata pela BR-101. Situação difícil, né? E a Prefeitura de Linhares reduziu a frota de veículos por conta da falta de combustíveis. A coleta de lixo domiciliar também foi impactada pelo movimento dos caminhoneiros, já que o aterro sanitário que recebe os resíduos recolhidos em Linhares fica em Aracruz e como as carretas não estão podendo circular, o recolhimento de lixo na cidade está suspenso. Segundo a Prefeitura, nenhum serviço essencial vai ser prejudicado e não deve haver redução no número de veículos que atendem às secretarias essenciais, como de saúde, inclusive a central de ambulâncias e também de assistência social. Ainda de acordo com a Prefeitura, não há suspensão de aulas nas escolas da rede pública municipal. Quanto ao lixo, a dica, né, é para que os moradores consigam acondicionar bem o lixo em suas casas, né, evitar o acúmulo de insetos e urubus, inclusive, e o recolhimento deve ser retomado assim que a paralisação for suspensa ou que o combustível possa ser fornecido normalmente. Vamos saber como fica o tempo nesta terça-feira em nossa região. Terça-feira com previsão de sol entre nuvens e sem chuva. Temperaturas em Linhares variam entre 17 e 27 graus. Colatina com mínima de 14 e máxima de 25. Em São Mateus, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Já em Vitória, mínima prevista de 19 e máxima de 26 graus. E a seguir você confere. Vigilância epidemiológica de Linhares em alerta por conta dos casos de dengue que aumentaram aqui na cidade. É um instante só. Bom, e no começo desse segundo bloco você confere as vagas de emprego disponíveis no Cine da cidade. As oportunidades são as seguintes: açougueiro, administrador de empresa, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha e atendente, auxiliar de produção, caseiro, consultor comercial, costureira de máquina industrial, são 30 vagas, costureira para reparos de roupas de festa, cuidador de idosos, encarregado de serviços gerais, artífice, gerente administrativo, instrutor de inglês, lixador de móveis com experiência e com carteira de habilitação categoria B e disponibilidade para viajar, pintor alpinista, pintor de aduelas e portas com experiência e com carteira de motorista categoria B, porteiro, supervisor alpinista, técnico de enfermagem do trabalho, técnico em manutenção industrial, vendedor externo e zelador. Os interessados devem procurar o Cine no horário comercial, levando os documentos, além do comprovante de residência. Veja agora como abriu a semana o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 430 a saca. Arábica 7, R$ 402. Conilon tipo 7 está valendo R$ 320 a saca. O município de Linhares está em alerta por conta dos casos de dengue. Os bairros campeões de notificações e confirmações da doença são Bairro Aviso, Araçá, Shell, Novo Horizonte, Centro, Interlagos e o distrito de Bebedouro. Por conta disso, o carro Fumacê vai atuar nesses locais com índices mais elevados de infestação do mosquito Aedes aegypti.
Nesta terça-feira, o Fumacê estará no centro e Shell pela manhã e à tarde no bairro Novo Horizonte. Na quarta-feira, dia 30, novamente nos bairros Centro e Shell pela manhã, Novo Horizonte e Interlagos no período da tarde. No feriado de quinta-feira, dia 31 e sexta, 1º de junho, o Fumacê vai atuar no bairro Interlagos. Vamos agora conferir os destaques do esporte de hoje com Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. O último final de semana foi marcado por adiamentos de jogos aqui no futebol capixaba. O jogo entre Linhares Futebol Clube e São Mateus pelo Campeonato Estadual de Juniores, por exemplo, foi adiado do último sábado, exatamente em virtude do momento de paralisação dos caminhoneiros, do movimento de paralisação dos caminhoneiros. Os jogos de volta das semifinais do Capixabão da segunda divisão também foram adiados. Então vamos conferir como ficaram os jogos da segundona. Campeonato Estadual Segunda Divisão. Semifinais, 2 de junho, sábado agora, 15 horas, Rio Branco e Castelo. Depois tem... no domingo, 15 horas, Aracruz e Estrela. Rio Branco e Castelo vai ser no estádio Kleber Andrade, Grande Vitória. E Aracruz e Estrela no estádio do Bambu, em Aracruz. O adiamento no último final de semana só ocorreu na sexta-feira que passou, 2 horas depois da informação de que não haveria alterações. Os clubes reclamaram bastante, porque tiveram suas programações prejudicadas e gastos desnecessários. Eita federação de futebol, hein? Em vez de simplificar, resolveu complicar. Esperamos que os jogadores compensem a torcida capixaba com grandes jogos. É isso aí. Eu agradeço ao Altemar sua participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. Depois do intervalo, o nosso bate-papo é com Carlos Alberto Spaggiari, pesquisador e responsável pela CEPLAC em Linhares, falando sobre o prêmio de qualidade da amêndoa do cacau que vai ser lançado nesta terça-feira aqui no município. É um instante só. Minha gente, na próxima terça-feira vai ser lançado oficialmente aqui em Linhares o programa de qualidade do cacau, né? A melhoria das nossas lavouras, da qualidade do nosso cacau como um todo. Bom, para falar um pouquinho sobre esse projeto, sobre as nossas lavouras cacaueiras, o cacau que teve um grande destaque aqui nos últimos anos no município de Linhares, eu converso com o pesquisador e representante da CEPLAC aqui no município, Carlos Alberto Spaggiari. Spaggiari, tudo bom? Tudo bem, Cláudio. Boa noite e um abraço a todos que nos ouvem. Prazer recebê-lo, Spaggiari. Obrigado, Cláudio. Nós vivemos um momento ainda difícil da nossa cacauicultura, né? Em função aí desse período de estiagem, vencemos aquela etapa, ainda estamos passando por ela a questão da vassoura de bruxa, está sob controle, mas ainda estamos num período meio complicado e depois em função até dessa tragédia do Rio Doce, né? Isso, eu diria que cacau tem passado por maus momentos, viu, Cláudio? A gente não está no mar de rosas, vamos assim dizer, não. Porque, como você mesmo frisou, a gente vem de um período de seca, né? Nós tivemos um período de seca bem prolongado, isso influenciou muito no cacau. Tivemos o dano da vassoura, que embora a gente já esteja superando, mas ainda sente muito sentido, efeitos, né? Tem muito problema ainda. E essa lama, né, do rio, realmente, que a gente ainda não conseguiu mensurar qual vai ser o dano que ela vai trazer, mas a gente tem certeza que para o cacau e para a pastagem ela vai ser bastante danosa. Agora, um movimento positivo vem exatamente tanto dos produtores, né, das associações, quanto do poder público de melhorar isso aí, né, Spaggiari? Esse projeto é um deles. Isso. Na verdade, eu costumo dizer que a gente está num caminho certo. Eu acho que a gente está juntando a iniciativa privada, os produtores, os órgãos públicos, né, tanto na esfera municipal, estadual e federal, e o objetivo é exatamente alavancar essa cacauicultura do Espírito Santo. Porque uma coisa, Cláudia, a gente tem que deixar bem claro aqui. Aquela forma tradicional de cultivo de cacau, aquela forma que se fazia com práticas antigas, feitas pelos nossos avós, pelos nossos pais, ela já não funciona mais. Já está superada. Nós temos que já começar realmente a pensar em tecnologias mais modernas, em coisas mais, vamos dizer assim,
que dê maior rendimento, porque infelizmente a cultura do cacau na forma tradicional ela não deixa lucro não, inclusive é uma cultura que passa a ser até vermelha para o produtor. Prejuízo para o produtor. Exatamente, né? Exatamente. A gente sabe que historicamente a cultura do cacau aqui no município de Linhares, na Cabruca, né, ainda temos muitas lavouras nesse formato, Isso. ela ajudou e muito também a preservar a Mata Atlântica e tudo, mas economicamente ela já não é tão viável, ou não é viável. Né? Então, esse é o que é o grande problema. Eu costumo dizer que a Cabruca, ela teve um papel fundamental na preservação desses remanescentes de Mata Atlântica na bacia do Baixo Rio Doce. Só que, infelizmente, a parte econômica não está respondendo à altura. Aí a gente vem naquele tripé, né, que é econômico, social e ambiental. Então, social e ambiental, a Cabruca está funcionando bem. Agora, economicamente, ela está deixando, como se diz, essa parte está um pouco manca. Ela precisa ser melhorada. E sem dinheiro entrando em caixa, né, sem ter como pagar os trabalhadores, fica inviável. Exatamente, porque a gente tem que entender, Cláudio, que os grandes concorrentes nossos não é o nosso vizinho, não é o estado da Bahia, não é o Pará. Os maiores concorrentes nossos é o cacau africano. Ele vem de além de ter maior quantidade, eles também têm maior poder de barganha, de preço, porque a mão de obra deles é muito barata. E o que acontece? No Brasil, o custo da mão de obra hoje, eu diria a você que está acima de 70% da atividade cacaueira. Então, se você não tiver realmente um uso adequado, um uso racional dessa mão de obra, você fica no vermelho. Complicado, né? Fica no vermelho. Pois é, minha gente. Então, nesta terça-feira, a partir das 4 da tarde, né, 16 horas, o lançamento então desse programa, né, projeto de melhoria do nosso cacau, a qualidade do cacau linharense. E vai ser no Nice Avanza, né, no Centro Cultural Nice Avanza. Lá no Nice Avanza, a partir das 16 horas, né, nós teremos uma palestra com uma equipe da Chocolates Garoto, né, o Igor Presotti e o Pedro Malto, mostrando exatamente a importância da amêndoa de cacau na obtenção de um produto de qualidade. Nós não temos como fugir, sabe, Cláudio? A gente tem que deixar bem claro para o telespectador que, como aconteceu com vinho, como aconteceu com café, com a champanhe, o cacau está trilhando esse caminho também, que é o caminho de você procurar uma identidade, você procurar agregar valor. Porque se a gente partir para commodity, que é aquele produto que é vendido em bolsa, que é aquele produto que vai para a Bolsa de Nova York, para a Bolsa de Londres, infelizmente você entra na vala comum. Então, esse segundo concurso, né, que hoje ele já está a nível estadual, que o ano passado ele foi só a nível municipal, quando nós comemoramos 100 anos do cacau no Espírito Santo. Então, a gente está indo para o nível estadual exatamente para mostrar, para identificar e caracterizar a qualidade do cacau capixaba. Nós temos um grande alavancador que, o ano passado, você sabe que o Emir foi a amostra premiada no Chocolate Paris. Pois é, um orgulho para nós, linharenses. Exatamente, né? Nós, linharenses, a gente se sente muito lisonjeado com isso. E o Emir mais ainda, né, por ser o nosso representante. Isso realmente faz com que os olhos do mundo, daqueles chocolateiros, daquelas pessoas que trabalham com produtos especiais, voltem para Linhares. Então nós não podemos perder esse barco, né, que está passando, esse cavalo que está arriado, e nós temos que realmente embarcar nele para que a gente possa trazer mais benefícios, porque como a gente colocou já no decorrer dessa entrevista, o cacau linharense, ele vem de um período desfavorável. Então nós precisamos fazer com que ele volte a ser aquela cultura que sempre identificou Linhares. Linhares, a história de Linhares mistura com a história do cacau. Tá na e memória, isso é uma coisa que eu acho que nós não podemos perder esse valor até cultural para o município e para o estado. Então a nossa proposta é exatamente essa, de que esse concurso seja mais um alavancador para que o produto cacau seja considerado de extrema importância, como ele sempre foi
principalmente para o município de Linhares e o estado do Espírito Santo. Não tenho dúvida disso, foi um sucesso o concurso do ano passado e esse ano, agora em nível estadual, né? Isso. Certamente teremos muito mais participantes. Então está todo mundo convidado para participar então nesta terça-feira, a partir das 4 da tarde, o lançamento desse projeto no Centro Cultural Nesse Avança, como já mencionou o estagiário, com palestras e tudo mais, e troca de experiências em torno da produção do cacau. Só para a gente finalizar, estagiário, nós temos visto em Linhares também um crescimento muito grande, produtores de outras culturas, né, partindo para o cacau numa nova modalidade, em campo aberto. Veio para ficar, deu certo mesmo? Veio. Ele veio para ficar. Eu costumo dizer que o cacau saiu da mata. Ele saiu da mata. E ele vai permanecer fora da mata e dentro da mata. Aqueles que tiverem interesse em continuar cultivando cacau no sistema Cabruca, que é o nosso sistema tradicional, ou no sistema agroflorestal, que é através de consórcio com outros cultivos, ele vai continuar. Agora, aquele produtor que quiser realmente fazer um cultivo mais intensivo, mais, vamos dizer assim, tecnificado, ele realmente vai procurar essas áreas mais altas, essas áreas mais planas, onde a mecanização é muito mais fácil de ser feita, e ele tem poder de fazer, competir com o nosso principal concorrente, que é o cacau africano. Bacana esse bate-papo com o Carlos Alberto Spaggiari, pesquisador e representante da CEPLAC, né, essa instituição que tem uma importância muito grande nas pesquisas, né? Ele falou que da vassoura de bruxa, a CEPLAC teve um papel fundamental, né, Spaggiari, nas pesquisas para descobrir aí as formas de combater, e está sob controle, mas não foi erradicada, né? Não, infelizmente nós não vamos conseguir tirar a vassoura do Baixo Rio Doce. Nós vamos ter que aprender a conviver com ela. Isso tem sido possível. Foi, né? Nós já estamos bem avançados, e eu acredito assim, que nós já temos as ferramentas para que a vassoura seja contornada. O que eu enfatizo aqui mais uma vez, Cláudio, quero deixar bem claro para os nossos telespectadores, é que aquela forma tradicional de cultivo, nós infelizmente não vamos ganhar da vassoura não. Tá? Nós precisamos realmente começar já a usar tecnologias mais modernas, partir para materiais resistentes ou tolerantes, para cultivares mais produtivos, né, usando técnicas mais modernas. E isso realmente não é só no cacau. Todas as culturas hoje no Brasil, elas estão passando por um processo de profissionalização. E a gente sempre diz, a vassoura, na verdade, ela vai ser um mal necessário. Ela vai fazer com que a cacauicultura deixe de ser uma cultura relativamente extrativista, se é que a gente pode dizer assim, para ser uma cultura tecnificada e uma cultura que tenha realmente ganhos de produtividade, ganhos na qualidade, e como esse segundo concurso de qualidade de amêndoas, que a gente está aqui falando nesse momento, que ele possa trazer, agregar valor ao produto, porque como eu falei, a gente não quer mais ser a commodity cacau. A gente quer ter um produto diferenciado, um produto que tenha realmente reconhecimento a nível nacional e internacional, como já teve, né? Nós já tivemos colegas já premiados fora do Brasil, e isso realmente traz novas fronteiras, novos espaços, nichos de mercado, para que as pessoas que trabalham corretamente também sejam remuneradas de forma melhor. Sem dúvida, nós torcemos por isso, né? Todo município, o estado do Espírito Santo certamente ganham com isso. Eu agradeço aqui a presença do nosso amigo Carlos Alberto Spaggiari, pesquisador, representante da CEPLAC no município de Linhares, e todo mundo convidado terça-feira, então, nesta terça-feira, a partir das 4 da tarde, Centro Cultural Nesse Avança, o lançamento do projeto Cacau de Qualidade aqui no município. Obrigado, Spaggiari, pela presença. Ok, eu agradeço e esperamos que você, telespectador, nos prestigie, e a gente está fazendo isso não é para divulgar a CEPLAC, não é para divulgar o Estado do Espírito Santo, não é para divulgar o Linhares, não é para divulgar esta ou aquela empresa. Nós estamos fazendo isso para divulgar o cacau, que é o nosso principal produto e para o qual a gente sempre trabalhou. Tá certo, obrigado pela presença. A você da Grande Vitória, que nos acompanha sempre pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. Pessoal de Linhares e região, continue participando conosco na nossa página no facebook.com/tvclinhares. Esta entrevista também, mais uma vez, fica disponível no nosso canal no YouTube. O telefone da redação aparece aí, anote por favor, 3373-2000. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.